Molde de gaveta? Não, não é um molde para fabricar gavetas por injeção. Mas se não é isso, o que é então? Para descobrir, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos moldes de gaveta, moldes muito especiais utilizados na indústria de plásticos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é mais um vídeo patrocinado e trazido até você pela Spiral do Brasil, ou Spirol, como provavelmente você já conhece, que é líder mundial em sistemas de montagens para peças plásticas, como pinos, insertos metálicos, limitadores de compressão. E se você quiser conhecer um pouco mais dos produtos e serviços da Spirol e quiser ter informações comerciais, os links para o site e para os e-mails de contato estão aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em qualquer dos produtos deles, que eventualmente a gente comente aqui no vídeo, entre em contato que o pessoal vai te atender rapidamente. Conhece um pouco da Spirol aí? A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação. Aqui no Brasil, conta com uma equipe super especializada de engenharia para te ajudar a selecionar a melhor solução de fixação, dimensionar e aplicar os componentes no seu produto. No site da Spirol, e o link está na descrição aqui desse vídeo, você ainda encontra uma série de informações técnicas sobre os componentes de fixação. Pode fazer facilmente o download de catálogos e manuais técnicos com as especificações de cada componente, recomendações para aplicação e dimensionamento, além de estudos de casos. Entre os produtos da Spirol, você vai encontrar pinos elásticos, calços e especialmente os insertos metálicos e limitadores de compressão. Os insertos metálicos auxiliam na montagem de peças plásticas com parafusos e os limitadores de compressão evitam que ocorra perda de força de aperto com o passar do tempo. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação, com fábricas e escritórios comerciais em todo o mundo, inclusive no Brasil, com uma equipe preparada para te atender. Entre em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo ou pelo link, que também está na descrição. Mais alguns recados aqui do canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para garantir que você vai ser sempre notificado que um novo vídeo de conteúdo for publicado aqui no canal com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos. Já aproveita também e deixa a sua curtida, o seu comentário e compartilha esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema. Assim a gente dissemina a informação para todas as pessoas que se interessam pelos plásticos. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, faz como a Spirol do Brasil. Clica nos links que está na descrição desse vídeo, fala comigo e com a minha equipe que a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Legal? Vamos entrar então no nosso conteúdo e, como sempre, tem um PDF que já está aí na tela para você agora e você vai poder baixar esse material. O link está na descrição desse vídeo. O tema de hoje são os moldes de gaveta. O que são e para que servem esses moldes? Eu já adiantei lá no começo que não são moldes para fabricação de gavetas por moldagem por injeção. Apesar disso ser possível, é uma expressão, né, o molde de gaveta é um tipo de molde, é uma expressão muito comum na indústria de plásticos, então é importante que você conheça o que são esses moldes, quando se utiliza, para que eles servem. Tá? Lembrando que esse é um conteúdo apoiado e patrocinado pela Spirol do Brasil. Vai lá nos links na descrição desse vídeo para conhecer um pouco mais dos produtos da Spirol. Tá? Bom, mas quando a gente fala de moldes de gaveta, a gente está falando de um molde, um tipo de moldes especiais que são utilizados na indústria de plásticos. Com as peças plásticas ficando cada vez mais complexas, são necessários elementos especiais do molde plástico para poder moldar todos os elementos de design que os projetistas adicionam nessas peças, de forma que elas se tornem cada vez mais funcionais e mais atrativas do ponto de vista de custos. Mas antes da gente falar do molde de gaveta, é importante a gente conhecer como funciona um molde de injeção desses mais comuns.
né? Então, o molde de injeção ele é formado por vários componentes, como você está vendo aqui. Esses componentes são montados todos juntos, né? São várias placas que são empilhadas, entre aspas, por assim dizer, e esses componentes ficam lá dentro e vão ter cada um deles uma função específica para que o molde possa funcionar. E a ideia é que o material plástico possa ser então injetado nesse molde para formar as peças do nosso interesse. Se você quiser conhecer em detalhes como funciona um molde, os projetos, os tipos existentes, conhece o meu curso Analista Técnico em Moldes de Injeção, o link está aqui na descrição desse vídeo. É um curso completo de 17 horas, onde você vai conhecer tudo a respeito dos moldes de injeção, tá? Mas eu quero te mostrar uma animação para você saber como um molde funciona. Esse molde está aqui montadinho agora, aqui com a pecinha em azul. Dá uma olhada nessa animação para você ver como que é a movimentação desse molde. Então eu tenho o molde aqui, ó, fechadinho, né, já montado. O material plástico entra aqui por cima, né, ele vai preencher lá dentro do molde e vai entrar nas cavidades. Uma vez que o molde já esteja cheio de material plástico, esse molde vai se abrir como você está vendo aqui, ó. Ele vai se separar mais ou menos na metade e a peça plástica já moldada está aqui, ó, nas cavidades do molde. E aí o que vai acontecer é que esse molde, quando terminar de abrir, vai receber um acionamento da máquina para avanço dos pinos extratores, de forma que as peças possam ser ejetadas e utilizadas a partir daí, né? A partir desse momento, as peças caem do molde e a gente pode utilizar essas peças, destinar essas peças para uma montagem, destinar essas peças para uma linha e para o uso final, tá? Então é assim que o molde funciona. Lembrando, se você quiser conhecer um pouco mais de detalhes a respeito do molde, conhece o meu curso Analista Técnico em Moldes de Injeção. Mas o importante aqui é você perceber esse movimento de extração das peças do molde. Percebe que ele ocorre em um movimento linear ao longo do eixo que passa aqui pelo centro do molde, ó. Então a peça tem uma movimentação nesse sentido aqui. E isso vai ser muito importante para você entender por que os moldes de gaveta são necessários. Imagina o seguinte, a gente tem então um molde que vai formar uma peça e essa peça vai ser extraída naquele eixo que eu falei para você, ao longo, paralelo à direção de abertura do molde. Agora, o que acontece quando eu tenho uma peça como essa daqui, ó? Percebe o seguinte, essa peça, o molde dela abre nesse sentido, nesse eixo aqui, ó. Então a extração dessa peça vai acontecer nesse eixo também. O pino extrator vai avançar e a peça vai ser extraída e vai cair do molde. Agora, olha só o que acontece. Ela possui esses elementos de design aqui, ó. Ela possui aqui todo um componente diferente, né? Não é só um furo. Percebe que esse componente aqui ele tem alguns detalhes também, né? Bem complexos. Lá dentro também tem alguns detalhes. Tem um furo aqui com um detalhe externo também. Esse outro furo que é oblíquo aqui, né? E esse também. Todos elementos que são perpendiculares ao eixo de extração da peça ou oblíquos ao eixo de extração da peça e que impediriam que essa peça fosse extraída do molde simplesmente seguindo esse eixo linear aqui para ser extraída. Esses elementos de design necessitam que ocorra algum tipo de movimentação nesse sentido e nesse sentido aqui também, para permitir a extração de todos esses elementos de design. E é aí que entra então o molde de gaveta. O molde de gaveta, ele tem uma representação aqui, possui esses elementos móveis que estão em laranja aqui, ó, e que vão se movimentar durante a abertura do molde através da atuação de pinos ou outros sistemas que a gente vai ver daqui a pouco, para permitir a moldagem de elementos laterais, como furos, por exemplo, até bem simples, que acontecem em peças que precisam de montagem. Tá vendo aqui, ó, esse furinho aqui, ó, tá? Ele precisa de um elemento móvel no molde para permitir a sua montagem. E esse furo aqui depois vai receber um pino que vai permitir essa movimentação, um pino fornecido pela Spirol do Brasil. Lembrando que é um vídeo apoiado pela Spirol. Se você quiser conhecer os produtos para montagem como essas daqui, vai lá na descrição desse vídeo e conhece o site
da Espiral. Então o molde de gaveta é um molde com elementos móveis para permitir a moldagem desses elementos de design que são perpendiculares ou oblíquos ao eixo de abertura da máquina. Ele vai permitir a extração desses elementos de design, obviamente vai permitir a moldagem e extração desses elementos de design, tá? Esse é o molde de gaveta. E como é que ele funciona? Eu vou mostrar para você agora uma animação de um molde de gaveta. Eu vou começar com um molde que é um molde com elementos móveis, mas não necessariamente uma gaveta. Imagina que a gente precise moldar essa pecinha vermelha que você está vendo aí. Tá? Ela tem um furo central que é perpendicular ao eixo de abertura do molde e, portanto, eu preciso de um elemento móvel ali para poder fazer essa montagem, essa desmoldagem da peça. Então o molde vai se abrir. Para eu poder extrair a peça, eu preciso remover esse pino e depois a peça está livre para extração. Esse tipo de molde, quando a gente tem um pino bem simples para fazer um furo, normalmente é conhecido como molde com machos laterais ou molde com elementos móveis. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre esse tipo de molde. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. Quando a gente entra em elementos de design um pouco mais complexos, que não são apenas furos, que podem envolver a moldagem de outros elementos como paredes, nervuras e detalhes internos, a gente precisa de elementos de móveis do molde um pouco mais complexos. E é aí que entram os moldes de gaveta. Essa outra animação já traz para você uma gaveta propriamente dita. Percebe aqui que eu tenho uma pecinha e na parte de cima dela eu tenho um pequeno furo lateral que é perpendicular ao eixo de extração dessa peça. E perceba também que aquela parte do molde precisa moldar também a parede lateral da peça, não é simplesmente moldar o furo. E aí, para conseguir fazer essa desmontagem, né, o molde, à medida que ele abre, ele vai deslocando através desse pino oblíquo esse elemento móvel do molde, que vai deslizando como uma gaveta para permitir a abertura completa do molde e extração da peça, liberando toda aquela parte do furo para a extração. E aí você vê como esse molde funciona. Agora que a peça liberou, o molde termina a sua abertura, o extrator avança e a peça está livre para ser utilizada e o molde pronto para fechar. E aí, no fechamento desse molde, esse pino faz novamente a posição de fechamento da gaveta, deslizando de volta para a posição original e permitindo a injeção de uma nova peça. Esse é o funcionamento de um molde de gaveta. Agora, quais são os acionamentos possíveis? Aqui a gente viu um acionamento por um pino, chamado de pino kami, mas existem outros tipos de acionamento, como por exemplo, placas. Imagina agora que eu tenho o molde aqui em volta e essa placa montada na lateral do molde. Aqui embaixo você percebe aquela mesma gaveta que a gente viu acionada por um pino, mas agora ela está lá acionada por essa placa. O que vai acontecer? Esse molde vai se abrir e, à medida que o molde se abre, um pino guia vai deslizar por dentro dessa placa, por esse rasgo desenhado na placa, fazendo com que a gaveta se movimente e percorra o caminho de abertura e fechamento desse molde. Então é uma outra forma de fazer o acionamento das gavetas. Além dos pinos kami, também o acionamento por placas. Aqui eu deixo essa placa um pouco mais transparente para você poder perceber toda a movimentação que acontece durante a abertura e o fechamento do molde. Finalmente, também podem haver os acionamentos elétricos, pneumáticos e hidráulicos, mais comuns quando a gente está falando do acionamento de machos laterais do que com gavetas, mas também são possíveis de existir dependendo da configuração e do projeto do molde e das movimentações necessárias. Agora, obviamente que existem alguns cuidados que precisam ser tomados tanto no projeto quanto na montagem desse tipo de molde e na sua operação também. E é exatamente esses cuidados que eu quero trazer para você agora. Primeiro cuidado. Como é um elemento móvel do molde, o projetista tem que se preocupar com as folgas para permitir essa movimentação e o funcionamento das gavetas com segurança, especialmente se o molde for trabalhar a altas temperaturas. Lembrando que para materiais de engenharia que trabalham com temperaturas de molde acima dos 100 graus Celsius, vai ocorrer a dilatação térmica do molde e se essas folgas não forem bem projetadas,
pode ocorrer o travamento da gaveta, com consequente danos aos moldes e inclusive inutilização. Eu já tive muito problema de peças que trabalhavam com altas temperaturas no molde e que, por não perceber muito bem essa necessidade de folgas, as gavetas travaram e no momento do fechamento ocorreu entortamento e quebra dos pinos de acionamento das gavetas. Um outro cuidado muito importante é com o alinhamento, tanto na montagem do molde quanto na operação. Algumas vezes, dependendo de como se monta o molde na máquina ou dependendo de como é a configuração desse molde, ele pode sofrer pequenas movimentações involuntárias na gaveta, por motivos de trancos na abertura e fechamento do molde, ou por motivo de até ação da própria gravidade, e fazendo com que a gaveta saia de posição, perca o alinhamento com os pinos de acionamento. E isso pode fazer também que durante as operações de abertura e fechamento do molde ocorra algum dano. Então é muito importante ficar atento, ficar atenta com esse tipo de alinhamento e que o molde tenha elementos que garantam esse alinhamento, mesmo durante uma operação ou de uma montagem de máquina que não seja otimizada. Lubrificação. Como são elementos móveis, é necessário haver lubrificação das gavetas para permitir uma movimentação suave, uma movimentação livre de problemas. Agora, é importante lembrar que a gente está falando de um molde de peças plásticas e essa lubrificação pode estar em contato com altas temperaturas e essa graxa ou esse óleo que vai ser utilizado pode escorrer para dentro das cavidades. Dependendo do produto que está sendo moldado, isso não é interessante, isso pode ser um problema muito sério e pode levar então à contaminação do produto e precisa ser tomado um cuidado muito grande. Primeiro, para pensar como vai ser feita essa lubrificação e também a escolha do lubrificante. Por exemplo, para peças que vão ter contato com alimentos, o lubrificante precisa ter essa aprovação, porque mesmo em caso de contato com a peça, não haveria problemas no contato com o alimento. Tá? E finalmente, é preciso tomar um cuidado muito grande para o ajuste na proteção do molde durante a operação, né? Existe uma fase do processo de injeção que se chama proteção do molde. Ela tem uma série de ajustes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de proteção do molde. Vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. E é muito importante fazer essa proteção do molde de forma correta, para evitar danos ao molde, no caso de uma peça presa, no caso de um desalinhamento da gaveta, mas principalmente para não interromper a operação do molde a todo momento, porque o acionamento das gavetas ele gera uma interferência um pouco maior no fechamento do molde, e se o ajuste não estiver muito bem feito, pode ser que você esteja protegendo o seu molde, mas interrompendo constantemente a produção das suas peças e tornando o seu processo menos eficiente. Então esses são os cuidados principais quando a gente está operando um molde de gavetas. E eu quero ouvir de você, o que esse vídeo te ajudou na sua operação, no seu dia a dia, quais problemas ele ajudou a resolver, quais projetos ele ajudou a desenrolar. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou. Se você tem alguma observação a mais a respeito dos moldes de gaveta, e também me conta quais outros conteúdos você quer ver tratados aqui no meu canal. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo exclusivo de aprendizado sobre plásticos, faz como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro aqui do canal para ter acesso a vídeos exclusivos, lives e muito mais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!